Começou hoje de manhã o julgamento do ex-jogador brasileiro Daniel Alves, acusado de ter estuprado uma mulher numa boate em Barcelona. A defesa de Daniel apresentou uma quarta versão. Ele estaria sob efeito de muito álcool. Para entender melhor a linha de defesa, vamos relembrar o que aconteceu desde a acusação. Daniel Alves, ex-jogador da seleção brasileira, é acusado de agredir sexualmente uma mulher dentro de uma boate de Barcelona em dezembro de 2022. O atleta está em prisão preventiva desde janeiro de 2023, sob a alegação de risco de fuga. Ele não tem direito à fiança. Durante as investigações, o brasileiro mudou a versão do que aconteceu naquela noite pelo menos 3 vezes. Na primeira, falou sobre o caso em um programa de TV da Espanha e afirmou que não conhecia a denunciante. Em abril, Alves declarou à juíza responsável pelo caso que manteve relações sexuais consensuais com a jovem sem penetração. O brasileiro argumentou ter mentido em um primeiro momento para ocultar a relação extraconjugal da esposa, a modelo espanhola Johanna Sanz, que logo depois pediu a separação. Em uma última versão, Alves reconheceu que houve penetração, mas repetiu que a relação foi consensual, o que a suposta vítima nega. A juíza do caso também determinou que Daniel Alves pague 150 mil euros, o equivalente a 798 mil reais para a jovem por eventuais danos e prejuízos. O julgamento vai durar 3 dias. A defesa do brasileiro tentou até as vésperas da audiência um acordo com os advogados da suposta vítima, segundo fontes dos dois lados ouvidas pela rede de TV espanhola Telecinco. Mas não deu certo. As conversas sobre um acordo chegaram a ser protocoladas na justiça, mas a divulgação de imagens da suposta vítima pela mãe de Daniel Alves esfriaram as negociações. No fim do ano passado, Lúcia Alves publicou nas redes sociais um vídeo com imagens de uma jovem que seria a suposta vítima do brasileiro. Agora, a justiça começa a decidir o destino de Daniel Alves. As sessões vão ter depoimentos de Alves e de 28 testemunhas que estavam na boate na noite em que o suposto estupro ocorreu. Elas foram indicadas tanto pela defesa quanto pela acusação. Alves deve falar já na primeira sessão. Nesse dia, além dele, 6 testemunhas vão depor. As outras 22 testemunhas vão falar no dia seguinte. Já a última sessão, na quarta-feira, será dedicada a trâmites periciais com a entrega de um relatório. O Ministério Público espanhol pede 9 anos de prisão ao atleta. A defesa da jovem queria uma sentença maior, de 12 anos de prisão. O Tribunal de Barcelona decidiu que o julgamento do ex-jogador vai acontecer de portas abertas e a imprensa terá autorização para acompanhar a audiência. A única exceção é para o depoimento da mulher que denuncia Daniel. A justiça determinou que tanto a vítima quanto os parentes dela não podem ser gravados. Pois é, mas hoje de manhã já aconteceram algumas mudanças. Por exemplo, o ex-jogador deve ser o último a ser ouvido. Vamos falar sobre isso com Rafael Paiva, advogado criminalista e também professor de Direito Penal. Seja muito bem-vindo, doutor, ao Conexão Record News. É um caso muito importante, a gente acompanha desde quando a denúncia apareceu. E eu começo perguntando sobre essa mudança de versão de novo. Isso pode prejudicar a própria defesa do ex-jogador, hein? Boa tarde mais uma vez. Olá, boa tarde. É um prazer poder colaborar com essa notícia. O que nós temos aqui é realmente uma mudança de versão por parte da defesa do Daniel Alves. Uma mudança de versão, ela é permitida, ela não é legalmente condenável. Então, a defesa, ela tem uma ampla defesa para poder usufruir, abordar e explorar todas as possíveis teses defensivas de acordo com o desenrolar dos fatos e as provas que estão sendo levadas aos autos. É claro que a gente não pode ser inocente. Na cabeça do julgador, da juíza desse caso, essas mudanças repetitivas de versão acabam descredibilizando completamente a linha defensiva, agora a última trazida pela defesa do jogador. Então, é prejudicial, sim. Acho que vale a gente destacar também que aconteceu tentativa de acordo, mas sem sucesso. Por isso até que o julgamento está acontecendo, né, doutor? Exatamente. Vale a gente lembrar que o processo penal na Espanha, ele guarda algumas peculiaridades
e é um pouco diferente do processo penal no Brasil. Então, no Brasil, a gente não falaria em um tipo de acordo com a vítima que extinguiria o processo. Ele pode diminuir a pena, mas nunca extinguir o processo. E lá na justiça espanhola, isso acaba sendo um pouco mais aceito. Uma outra diferença importante é que quando a gente fala em denúncia aqui no Brasil, nós estamos falando de uma acusação formada pelo Ministério Público que começa uma ação penal. Então, quando eu falo em denúncia, já teve uma investigação prévia, já tem elementos suficientes para um processo criminal, e aí o Ministério Público oferece uma denúncia e começa a ação penal. Na Espanha é um pouco diferente. Quando a gente fala em denúncia, nós estamos falando justamente do começo da fase de investigação, que foi o que aconteceu desde o ano passado. Então, um juiz, que lá é chamado de juiz de instrução, que é quem preside uma investigação, ele então aceitou a denúncia, começou uma investigação contra o jogador Daniel Alves e agora sim foi aceita a acusação. Então agora nós temos o início do processo penal contra o jogador pelo crime de estupro lá na Espanha. Então o processo penal lá na Espanha é um pouco diferente. É claro que a defesa do jogador, analisando todas as provas que foram apresentadas durante essa fase de investigação, concluiu que haveria ali uma necessidade de um acordo, que seria uma saída muito boa para o jogador, mas é claro, quando a gente fala em acordo, tem que ter a concordância de ambas as partes e a defesa, os representantes da vítima não aceitaram o acordo, então tudo indica que ele vai, de fato, agora receber uma sentença criminal que, pelo que tudo indica, deve ser condenatória. Doutor Daniel, acho que o senhor tocou num ponto muito importante, até para a gente trazer a informação aqui também sobre o que acontece aqui no Brasil. Uma vez foi me dita uma frase seguinte: quando você faz uma denúncia criminal aqui no Brasil, é como se você disparasse uma flecha, você não consegue depois frear, né? E lá na Espanha é diferente. Então é isso mesmo, aqui no Brasil, mesmo que a vítima queira depois, que ela denunciou, que o Ministério Público entrou no caso, mesmo que a vítima queira retirar, isso não é possível? Exatamente. Depende do crime, tá? Mas para o crime de estupro, sim. Então aqui no Brasil nós temos uma diferença entre dois tipos de crime: os crimes de ação penal pública e ação penal privada. Para os crimes de ação penal pública, que é o caso do estupro, nós temos aqui justamente a analogia muito boa que você fez. Uma vez iniciada a denúncia, tendo provas, não está mais nas mãos da vítima escolher se continua ou não com o processo. E isso até um pouco recente aqui no Brasil, viu? Porque há alguns anos, o crime de estupro de maior de idade era um crime que dependia da vontade da vítima. Então a vítima poderia parar o processo, fazer um acordo, enfim, cancelar aquela acusação. Hoje em dia isso não é mais permitido, porque o crime de estupro, em qualquer modalidade, seja a vítima maior, a vítima menor, a vítima que não tem condição de raciocinar, que são aquelas que são dopadas, para todas elas, a ação é penal pública incondicionada. Ou seja, uma vez feita a denúncia, não está mais nas mãos da vítima determinar ou escolher se o processo continua ou se o processo para. Pois é, então o julgamento do Daniel Alves segue até quarta-feira, essa é a previsão. E doutor Rafael, conta pra gente, 28 testemunhas devem ser ouvidas, sendo que é dos dois lados, tanto de defesa quanto de acusação. É um processo penal bem diferente do que temos aqui no Brasil, né? No Brasil nós temos uma limitação de 8 testemunhas para acusação, 8 para defesa. Lá no processo penal espanhol, eles acabam abrindo mais para mais pessoas, enfim. Numa certa medida, é interessante porque o que o processo penal busca, na verdade, isso tanto no Brasil como na Espanha, é o que a gente chama de busca da verdade real. É o que realmente aconteceu na data dos fatos. E quando a gente fala numa limitação de testemunhas, nem sempre é possível se chegar a essa verdade real. Então, a quantidade de testemunhas é assombrosa, são muitas pessoas, então devem ser depoimentos mais rápidos, depoimentos mais objetivos. E tem muita testemunha que também é aquela testemunha que não sabe de nada, né? Que ouviu falar, conhece o jogador, então a gente chama de testemunha de antecedentes.
que vai falar que é uma boa pessoa, qual é a conduta dele. Então, são testemunhas que muitas vezes não presenciaram os fatos, então não vão interferir num julgamento condenatório ou absolutório, mas que vão, de repente, ajudar na imposição da pena. E eu acho, tá, vendo a quantidade de testemunhas, que a defesa do Daniel Alves muito provavelmente está indo nesse caminho de traçar ali elementos que diminuam a pena dele. Já teve uma diminuição bastante considerável em razão do acordo que ele fez lá no início do processo, acordo pecuniário, ele pagou um valor de cerca de R$800 mil em dinheiro, né, para iniciar o processo, e isso, inclusive, é uma inovação no processo espanhol, que faz a pena ser bastante diminuída. A gente está trabalhando com uma possibilidade de uma acusação formal para 12 anos de prisão. O Ministério Público espanhol já diminuiu para 9 anos, e então, provavelmente, se ele pegar a pena máxima, essa pena será ainda mais diminuída em razão desse acordo feito pelo Ministério Público com o jogador no início da instrução processual. Doutor Rafael, já que a gente está também pontuando as diferenças, né, entre o que acontece no Brasil e lá na Espanha, em relação à prisão, porque logo depois da denúncia, o Daniel Alves já foi preso. E aqui no Brasil, muitas mulheres que denunciam falam, olha, acaba que ninguém é penalizado, a gente não vê as pessoas presas. Lá na Espanha, então, o rigor, né, é diferente, pelo menos é o que mostra em relação a esse caso, sobre a prisão, né? Exatamente. Aqui no Brasil, nós temos realmente muitos problemas com relação à prisão de pessoas que estão respondendo o processo. Então, eu tenho um caso aqui no meu escritório de pessoas condenadas em segunda instância, comprovadamente praticaram estupro de menor de idade, inclusive, que tem o direito de responder em liberdade até que a sentença transite em julgado. O que significa isso? Não cabe mais nenhum tipo de recurso. É um problema que nós temos na nossa legislação. Nós até temos, tá, uma previsão de uma prisão cautelar, que é chamada prisão preventiva, porém, o que eu vejo é que ela ainda é muito pouco usada no Brasil. Então, nós temos réus confessos que estão recorrendo e, mesmo assim, eles continuam em liberdade, porque, na visão da justiça, eles não oferecem nenhum risco para a sociedade, o que acaba sendo triste, muito triste, a gente ver pessoas condenadas estão respondendo o processo ainda em liberdade. No caso do Daniel Alves, a gente tem uma pitadinha ali importante, que é o risco grande de fuga, né? Então, a justiça espanhola, ela foi muito acertada nesse ponto, porque se eventualmente Daniel Alves responde ao processo em liberdade e ele foge para o Brasil, nunca mais a justiça espanhola vai ver Daniel Alves ali cumprindo pena. Porque no Brasil, a Constituição traz uma limitação a isso. Diz que o nosso Estado não extradita brasileiro nato, que é o caso do Daniel Alves, em nenhuma hipótese. Então, é o caso, por exemplo, do jogador Robinho, que tem também decreto de prisão lá na Itália, mas está aqui no Brasil, livre, leve e solto, porque realmente o Brasil não irá extraditá-lo. Doutor Rafael, com relação à vítima, né? Acho que também é algo que foi bastante falado agora há pouco, hoje um pouco mais cedo, sobre essa proteção da vítima, né? Que não teve contato visual, foi protegida, inclusive com a voz distorcida, né? A imprensa também não teve acesso a esse momento do julgamento, que foi justamente quando a vítima se pronunciou. Perfeita. Isso, inclusive, é uma lei que existe na Espanha. A própria notícia que vocês trouxeram aqui muito bem comentou que a mãe do jogador teria divulgado imagens de uma pessoa que seria essa vítima, e isso na Espanha, inclusive, é crime. Não pode ser divulgadas imagens, informações de vítimas de crimes sexuais. Então, muito provavelmente, a mãe dele irá responder no processo na Espanha, se comprovado que ela, enfim, divulgou imagens da vítima. Essa medida é importantíssima para a gente evitar uma revitimização dessa mulher, que, segundo consta, teria sido estuprada, que é um evento abominável, que infelizmente a gente tem na sociedade, e preserva um pouco a intimidade dessa mulher. Então, acertadamente, a justiça espanhola
agiu no sentido de evitar a divulgação dessa imagem dessa mulher, informações dela, porque realmente uma exposição desse tamanho traz repercussões extremamente negativas para a vida daquela mulher. Então, acertadamente, no Brasil, por exemplo, nós temos muitos casos de dificuldade de juízes entenderem, fica inclusive meu apelo, de entenderem que a vítima de violência doméstica, a vítima de crimes sexuais, ela tem que ser protegida. Então, nós temos casos no Brasil de juízes que colocam a vítima de crime sexual, a vítima de crime doméstico, frente a frente com o abusado. E isso, com certeza, é um abuso gigantesco por parte do Estado, que revitimiza essa mesma mulher mais uma vez. Pois é, eu acho que foi muito bem pontuado, viu, doutor Rafael? Agora, o senhor já disse o seguinte, que a primeira condenação seria de 12 anos e que o Ministério Público já baixou para 9 anos. De qualquer forma, a imprensa espanhola vê esse caso como um caso que deve ser julgado de forma exemplar. O senhor acredita que isso também tem sido levado em consideração? Não, com toda certeza. É levado em consideração. Eu gostaria até, não tenho todas as informações do que levou o Ministério Público a diminuir o pedido de pena, porque a expectativa era de que a pena pedida pela acusação, pelo Ministério Público, fosse de 12 anos. E foi diminuir consideravelmente essa pena, mas de fato, esse caso, por todas as mazelas que tem, todas as críticas a gente possa fazer, é um caso que a gente tem que aplaudir, inclusive trazer como referência para o Brasil, porque é um julgamento onde o acusado está preso desde o início, inclusive foi feita uma investigação que forçou a defesa a mudar várias vezes a versão. Então, nesse sentido, acaba mesmo sendo um processo emblemático, Por mais que ele não vá ficar 12 anos preso, vai ficar 9, 6, 7 anos preso, mesmo assim é emblemático. Lembrando que ainda temos a grande possibilidade, foi pedida inclusive, de uma indenização bastante culposa para a vítima, em dinheiro, como uma espécie de indenização pelos fatos dos quais ela foi vítima. Doutor Rafael, muito obrigada pela análise para a gente entender melhor, realmente o andamento desse julgamento. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, boa tarde.